Desculpa, vamos iniciar já. Não sei se o pessoal vai entrar, acho que vou compartilhar minha tela também. Ok. Hoje a gente tem nos módulos aqui, né, ó, esse cara aqui. A gente vai vir para a parte de tomada de decisão. Então, ok? Você chegou a dar uma olhada nesse slide, por acaso, Luiz, ou não? Não? Vou continuar, então, do mesmo jeito que a gente estava vendo as aulas anteriores. Tudo bem? Bom, vamos lá, então. Ó. Vou expandir aqui. Em algoritmo, até agora, né, o que a gente viu foi o quê? A parte do algoritmo em si, só que não tem nenhuma tomada de decisão, ou seja, o comando, o fluxo que ele tem que manter é contínuo, né? E agora a gente já vai começar a entrar em alguns fluxos que eles têm alternativa, né, de o usuário poder estar escolhendo ou o próprio programa, né, se ele já estiver fazendo algum tipo de tomar decisão mais automático, né, ele já vai estar pré-programado para isso aí, para essas situações, tá? Então, o que ele dá aqui, né, ó, imagine a seguinte situação, um programa que apresenta a média escolar de um aluno, além de calcular a média, o programa deve apresentar se o aluno foi aprovado ou reprovado, né? Basicamente, a gente tem um problema que a gente vai precisar do quê? Da parte de fluxo, tá? O porquê dessa parte de fluxo? Porque o programa, ele vai ter que, na verdade, fazer com que seja verificado se o aluno, ele está ou não aprovado, né? E, obviamente, vai ser através da média que vai acontecer isso daí, né? Observe que será necessário verificar a média do aluno para, então, tomar uma decisão no sentido de apresentar a sua citação real, aprovado ou reprovado. Sendo assim, torna-se necessário utilizar os recursos de tomada de decisão. Bom, então, essa parte de verificação, né, vai ser o quê? Baseada na média dele. E aí o programa ele vai ter que fazer o quê? Retornar uma mensagem, por exemplo, se o aluno está ou não aprovado, né? Geralmente, nota maior ou igual a 5, ele aprova, e notas menores do que 5, ele já vai reprovar, né? A tomada de decisão simples utiliza a instrução se, então, fim se. Nessa instrução, se a condição for estabelecida como verdadeira, então serão executadas todas as instruções definidas entre se, então e fim se. Então, é esse o comando aqui, no nosso português estruturado, para a gente poder fazer com que seja verificada a instrução condicional, tá? Esse daqui é o que a gente vai chamar de desvio condicional simples. Por quê? Porque, na verdade, eu só vou ter uma opção para ele poder fazer um desvio, na verdade, o quê? No seu fluxo normal, tá? Depois serão executadas tomadas de decisões após o fim C. Se a condição estabelecida for falsa, serão executadas instruções que estiverem definidas após a instrução fim C. O fim C, na verdade, ele está fechando o quê? O agrupamento, né, dessa instrução de tomar decisão. No diagrama de blocos, a existência das letras S e N, além das linhas de seta indicando a direção do processamento, colocadas juntamente com o símbolo de decisão. O símbolo de decisão, a gente vai ver daqui a pouco, e o símbolo de seta é para justamente seguir o fluxo, né? Geralmente de cima para baixo, e aí eu vou ter alguns sinalizadores de sim ou não. Por quê? Porque dentro, né, do símbolo de decisão, vai ter como se fosse uma pergunta, né? Então, se verdadeiro, sim, se falso, não, tá? Se S representa sim, e está
posicionado para indicar um determinado bloco de operações será executado quando a condição atribuída for verdadeira. O N está para não, e será executado quando a condição for falsa. O símbolo losango ou decisão deve ser apresentado em situações em que haja necessidade de se usar uma decisão dentro de um programa. Na verdade, se a gente for contar, né, por programa, basicamente, todos os programas têm fluxo de decisão, tá? São raros os programas que não precisam disso. Por quê? Porque a parte do fluxo de decisão, na verdade, é a parte que automatiza mais coisas dentro dos nossos sistemas. Se a decisão for tomada sempre com a base de uma pergunta com resposta igual a sim, é a pergunta que deve estar indicada dentro do símbolo losango, que geralmente é o que mais acontece, tá? Aqui, ó, no português estruturado, se vai ter a nossa condição, então, e aqui vai ter as instruções. O fim C fecha o C. Então, a gente sempre vai ter o quê? Essa parte, né? A condição aqui é justamente o quê? A parte de teste das variáveis, né? A maior que B, A menor que 10, X igual a 10, tá? A igual a X. Então, essa parte de condição aqui, ó, são as comparações. Geralmente de duas variáveis, ou de uma variável, ou de uma constante. Só não tem muito sentido, mas é possível fazer a comparação de duas constantes, né? Assim, o computador não vai dar erro, mas sentido lógico mesmo, geralmente isso não acontece. Exemplo, ler dois números numéricos inteiros, efetuar a adição e apresentar o seu resultado caso o valor somado seja maior do que 10. Então, esse problema aqui, ele está bem específico para a gente, né? A gente vai precisar fazer leitura de dois números inteiros, correto? Efetuar a adição. Bom, a gente vai ter que somar esses dois números inteiros. E apresentar seu resultado caso o valor seja somado maior que 10. Então, o que acontece? Só um instante, por favor, pessoal. Desculpem. Então, o que acontece, né? Aqui, na parte da leitura das variáveis, a gente vai precisar fazer uma soma. Depois de ter somado, a gente vai ver o quê? Se ele é o maior ou não a 10, tá? Bom, dá para a gente fazer isso daí, logicamente, através de um algoritmo, tá? A parte de algoritmo, ela permite a gente estar fazendo isso, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse cara aqui, ó, esse diagrama de bloco, né? O diagrama de bloco, ele justamente vai fazer com que a gente, na verdade, desenhe essa parte, tá? Do que? De a gente poder fazer o cálculo e depois ter uma tomada de decisão, ó. Aqui, início do meu diagrama, vou fazer a leitura de A e B, são duas variáveis, e aqui, ó, eu vou ter o quê? A parte do X recebendo A mais B, né? Isso daqui é um cálculo, então é por isso que ele está justamente nesse símbolo aqui, ó. Todos os símbolos estão batendo justamente com o que a gente já viu nas aulas passadas, né? Lembra-se daqui que é um símbolo de leitura, tá? Aqui, ó, é o símbolo de continuação, eu tenho aqui, então, meu marcador de página, né, ó, daqui vem para cá, e aqui ó, é o nosso fluxo de decisão, na verdade, né? X maior do que 10 é como se fosse uma pergunta aqui, ó. Sim, verdadeiro, vem para cá o fluxo. Não, vem para cá o fluxo. Se o X for maior do que 10, o que ele vai fazer? Impressão. Tá? E aí, ambos caem na mesma coisa. Ó. Depois de ter feito a impressão, somente se o X for maior do que 10, ele vai vir para o fim. Correto? Então, essa parte do fluxo, a gente pode, na verdade, trabalhar de N jeitos, né? O que acontece? A gente tem um meio mais simples possível aqui do fluxo de decisão, tá? Só que em programas normais, assim, tem N jeitos de se montar isso daí, vai depender, obviamente, da lógica que você precisar, tá?
Logicamente, não é tão comum você fazer uma árvore tão grande de decisões. Por quê? Porque provavelmente a lógica foi montada errada ou tem alguma coisa que dê para melhorar aí. Né? Se você tem uma árvore muito grande de decisões, você pode até fazer esse tipo, mas depois para você dar manutenção nessa tarefa, vamos dizer assim, né, nesse código, ele começa a ficar bem complicado, principalmente se você tiver que adicionar mais decisões, tá? Nem mesmo você, depois de uns 3, 4, 5 meses, você vai lembrar, imagina uma outra pessoa fazendo esse tipo de manutenção, tá? Bom, aqui a gente tem, né, ó, português estruturado, né? Mais uma vez, programa, soma número, é o nome do meu programa, var, declaração de variáveis, x, a e b do tipo inteiro, ó. Correto? Até aqui tranquilos. Início e fim, ó. Se eu tenho início, eu tenho que ter um fim de programa. Leia A e leia B. A gente está fazendo a leitura de duas variáveis. Lembrem-se que no português estruturado, todas as variáveis que eu for utilizar, elas devem estar declaradas, igual aqui, ó, var, x, y, x, a e b. Leia A e leia B. X recebe A mais B. São as três variáveis que a gente tem declaradas, são as três variáveis que a gente está utilizando, tá? Então, a leitura aqui, ó, é como se o usuário tivesse digitando, né, no teclado. Então, 10, 20, 50, desde que seja número inteiro, o usuário ele vai conseguir pegar e colocar aqui, correto? Então, apesar de ser número inteiro, ele não está tendo nenhuma restrição do valor. Se forem valores, por exemplo, de uma nota de um aluno, vocês concordam que ele não deveria passar de 10, né? Mas isso aqui está acontecendo, isso tá... Por quê? Porque eu não tenho nenhuma consistência falando que a minha nota ela tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, tá? Então, aqui ele está lendo qualquer número do tipo inteiro, incluindo os negativos, tá? Menos 50, menos 25, menos 1 é um número inteiro, tá? Apesar de ser negativo, é inteiro. Então, aqui, ó, e aqui é a minha condição. Se x maior do que 10, então escreva x. Se eu tenho um fim C, sempre o quê? Fechando, ó. Se eu tenho um início, eu tenho um fim, sempre fechando. Correto? Isso seria o quê? A parte do português estruturado, então. Bom, operadores relacionais, né? Ao utilizar a instrução de tomar decisão, é necessário definir para ela uma condição que é estabelecida em uma relação lógica entre dois elementos, podendo ser variável por variável ou variável por constante. A comparação geralmente são variáveis por variáveis, que é o mais comum, mas existe, né, a possibilidade também de ser variável por constante. Na verdade, não é uma coisa tão incomum fazer a comparação de variável por constante, tá? Só constante por constante que não teria tanta lógica, é o que a gente tinha falado já. Tá? Mas, o que acontece? O compilador conseguiria pegar e passar, tá? Bom, operadores relacionais. Para que uma relação lógica seja definida, a ser necessário usar de uma dos operadores relacionais existentes, os quais se encontrarem definidos na tabela. Bom, quais são os operadores relacionais que a gente consegue estar utilizando? O igual, tá? Tomem um pouquinho de cuidado, porque além de atribuir, aliás, né, isso daí em programação. Por quê? Porque no português estruturado é uma seta. A seta de atribuição também, às vezes, é colocada como igual, tá? É aquela seta para a esquerda, quer ver, ó? Seta para a esquerda, ó, essa daqui. Então, A mais B, X recebe A mais B. Então, os valores de A e B vão para X, né? Ó, é isso que a gente faz a leitura. Esse símbolo é de atribuição em algoritmo, geralmente. Mas se tiver o igual, também é aceitável, tá? Então, em alguns lugares vão estar. Só que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque além de ser o símbolo de atribuição, ele pode ser o símbolo de igualdade, ficar comparando uma variável com uma outra variável, tá?
Então, é possível isso acontecer, e vai ser o igual, esse símbolo aqui mesmo que a gente já sabe. Aí a gente tem maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, né? Ó, e o diferente. São alguns desses símbolos aqui que vão fazer o comparativo do quê? De variável por variável ou variável por constante. Tá? Então, a gente vai ter que utilizar algum desses operadores relacionais entre essas duas variáveis ou variável constante. Tá? Operadores relacionais. Os operadores relacionais possuem o mesmo nível de prioridade. Não há necessidade de se preocupar em alterar seu nível de prioridade em uma determinada condição. Né? Então, é diferente do que a gente tem nos operadores matemáticos, né? A multiplicação e a divisão, elas têm prioridade do que a soma e a subtração. Aí, se eu quiser inverter, eu tenho que colocar o parênteses. Isso daqui, apesar de ser verdade, a gente coloca o parênteses para quê? Para que fique mais claro a legibilidade do seu algoritmo, tá? Então, a gente consegue, na verdade, tá fazendo com que os nossos algoritmos sejam mais legíveis através disso. Não que o seu programa não vá funcionar, mas geralmente é uma prática que a gente costuma ver bastante em sistemas. Desvio condicional. Nesse caso aqui, a gente vai ver agora o composto. A gente viu o simples, que era de uma única tomada de decisão. Agora, a gente vai ter duas. A tomada de decisão composta irá ser utilizada a estrutura se, então, se não, fim C. Agora, vocês estão vendo aqui que eu tenho um se não no meio? Né, ó. Se a condição estabelecida for falsa, serão executadas todas as instruções que tiverem definidas entre se não e fim C. Somente após a execução de uma das possibilidades anteriores é que o programa executará as instruções existentes após o fim C. Bom, então, a primeira coisa, se ele tiver, a sua condição ela for verdadeira, ele vai executar os códigos entre o se e o então. Se ela for falsa, ela vai executar entre o se não e o fim C. Eu só tenho duas possibilidades aqui, né? Se é falso ou verdadeiro. Ou se cair no verdadeiro, vai cair no se então. Se cair no falso, vai ser se não e fim C. Tá? Então, esses vão ser os nossos blocos a serem executados. Então, o que a gente tem aqui? Ó, o diagrama de blocos, né? Eu tenho, já partindo do princípio que eu já tenha, né, mais coisas antes, né, desse algoritmo aqui, eu tenho a minha condição. Aqui eu deveria ter um símbolo de S ou N aqui, de verdadeiro ou falso, de sim ou não, né? Aí eu vou ter o quê? As instruções executadas quando a condição for falsa. Instruções executadas quando a condição for verdadeira. Então, aqui ó, eu tenho só duas possibilidades de caminho. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Tá? E depois, se eu tiver o fluxo aqui para seguir, seguiria para baixo. Seria mais ou menos o símbolo de decisão aqui e os comandos que devem ser feitos quando for verdadeiro ou quando for falso, ou vice-versa. Tá? Dentro do português estruturado, é mais simples, pelo menos o que eu acho. Se a condição 1 maior que A maior que B, B igual a C, qualquer tipo de condição aqui, ó. E aqui eu tenho as minhas instruções, tá? Ó, que são os comandos. Se for verdadeiro, então ele vai executar isso. Se não, é falso, não tem outra coisa. Vai executar isso daqui, ó. Correto? Essa, então, é a estrutura condicional composta, que a gente chama no português estruturado. Tá? Bom, qual que é o exemplo aqui de duas utilização de desvio condicional composto, né? Então, somando que a gente tenha esse problema aqui, ó. Ler dois valores numéricos inteiros, efetuar a adição. Caso o valor seja maior ou igual a 10, deve ser apresentada a soma a ele. Caso o valor somado não seja maior ou igual a 10, deve ser apresentado e subtraído dele 7. Tá? Então, aqui, ó, eu já tenho alguns passos para serem o quê? Executados, sendo verdadeiro ou falso. Essa é uma questão bem legal, tá? Por quê? Porque a gente, na verdade, vai conseguir estar utilizando as duas partes, né? Se eu tenho uma parte verdadeira, eu vou executar uma coisa, se eu tenho uma parte falsa, eu vou executar outra, né? E aí, qual seria aqui o diagrama de bloco para a gente poder estar representando aquilo lá?
início, ler A, vírgula B, são duas variáveis aqui, então, meu símbolo de leitura, calcular X recebe A mais B. Agora aqui, ó, símbolo de decisão. Do senão, C, então. Ó, aqui o N e ó, aqui o S, né, ó. X maior do que 10, sim, então ele vai pegar e vai vir para esse fluxo aqui, ó. R recebe X mais 5. Vamos contar agora com a outra parte. X maior do que 10, não. R recebe X menos 7. Ou ele executa uma coisa, ou ele executa outra aqui, ó. Ele não tem como escapar de não executar nenhuma das duas. Ou vai ser uma, ou vai ser outra. Tá ok? Depois eu tenho o quê, ó? Os dois seguem para o mesmo fluxo. Imprime o valor de X e acaba o nosso programa. Correto? Então, essa é a parte do quê? Composta, tá? Que eu tenho duas partes aí. Pessoal, perguntas até aí? Tranquilos? Sim? Beleza, então. Bom, vamos lá, então, ó. Português estruturado, né? Utilizando utilizando o condicional. Programa var A, B, X e R. Vocês estão vendo que aqui, ó, são todas as variáveis que a gente está utilizando, A e B, X e o R aqui, ó. Eu tenho que declarar, tá, no português estruturado. Eu não posso esquecer isso, tá? E aqui eu vou definir qual é o tipo da minha variável. Nesse caso aqui, todas estão sendo inteiras. Tudo bem? Não tem problema. Então, ó, início. Leia A, vírgula B. A gente está fazendo a leitura de duas variáveis. X recebe A mais B. Ó a estrutura, ó, da minha condição composta. Se X maior ou igual a 10, então R recebe X mais 5. Senão, R recebe X menos 7. Ou ele vai executar isso, ou ele vai executar isso. Depois, no final que foi executado, ou mais 5 ou menos 7, escreva R. Ele vai mostrar o valor de R de qualquer forma. Tá ok? Então, esse cara, se eu tenho um fim C, eu tenho um C, ó. Então, meu fim C fecha o C. Se eu tenho um início, eu tenho um fim, ó. Tá? Então, tem essa parte aí para a gente sempre tá observando no português estruturado. Desvios condicionais encadeados. Bom, aqui ele começa a já complicar um pouco mais, né? Quando eu tenho desvio condicional encadeado, é sinal que eu tenho desvio condicional dentro de outro desvio condicional, tá? Existem casos em que é necessário estabelecer algumas verificações lógicas de condições definidas sucessivamente. Nesse caso, uma determinada ação de um programa somente pode ser executada se um conjunto anterior da condição for verificado. Então, aqui, ó, eu dependo de uma coisa, né, para uma ação acontecer ou não. Né? Então, são várias verificações, e se essas verificações elas estão encadeadas, então uma é dependente da outra, tá? A partir do momento em que uma determinada ação é executada, ela pode também levar às condições, não havendo limites. A ideia aqui, a ideia aqui apresentada sugere a possibilidade de utilizar uma condição dentro de outra condição, o que leva a uma estrutura de decisão encadeada ou aninhada. Então, ó, a sintaxe seria disso daqui. Eu já tenho que, ó, uma condição C aqui. Dentro da minha condição C, eu posso ter uma outra C, ó. Vocês estão vendo? E dentro da minha essa condição, eu tenho o que aqui, ó? Ou então C não, tá? São duas. E depois aqui eu tenho a junção delas. Aqui, por sua vez, eu poderia ter outra, mas aqui, ó, eu só tenho algumas instruções a serem executadas e depois eu tenho o fluxo aí seguindo dos comandos, tá? Bom, nesse caso está sendo adotado, né, o encadeado para condição 1 falsa, mas dependendo do problema a ser resolvido, pode ser colocado do outro lado. Pode ocorrer, em termos de necessidade, de se utilizar condições nos dois lados, que é o que a gente comentou. E como ficaria no português estruturado? Ó, se a minha condição, então, aí eu vou ter o quê? Eu tenho várias instruções se ela for verdadeira. Se não, ó, se não, se. É aqui que eu tenho o quê, ó? O meu português, o meu desvio condicional encadeado. No se não se, eu estou abrindo um outro se aqui, ó.
Então, instrução. Se não, faz alguma coisa, mas que as condições sejam falsas. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho um C, eu tenho que ter um fim C. Se eu tenho um C, eu tenho que ter um fim C. Para cada C, eu tenho um fim C. O C não, tá, pessoal? Ele não tem um fim C só para ele. Tá? Por quê? Porque o C não, na verdade, né, ele está utilizando a mesma estrutura do C. Não existe um C não sozinho, tá? Jamais isso pode acontecer. Se ele existir, tem que ter um C associado a ele. Tá ok? Então, por isso que ele não precisa de um fim C só para ele. Bom, para um exemplo de utilização dessa estrutura, considere o problema. Elaborar um programa que efetue o cálculo de reajuste de um salário de um funcionário. Considere que o funcionário deve receber um ajuste de 15%, caso seu salário seja menor do que 500. Se o salário for maior ou igual a 500, mas menor ou igual a 1.000, o reajuste será de 10%. Caso seja ainda maior do que 1.000, o reajuste deverá ser de 5%. Então, aqui a gente está vendo que eu tenho algumas faixas a serem verificadas, né? Quanto maior o salário do funcionário, menos é o valor do reajuste, tá? A porcentagem, na verdade, ela já deveria cuidar disso, né? Se o seu salário é maior e uma determinada porcentagem foi aplicada, independente do seu salário é maior ou menor, eu tenho que um índice proporcional para todos eles, mas aqui eu não tenho isso porque eu tenho uma regra, na verdade, que a gente está seguindo, tá? E aí, no diagrama de bloco, a gente tem, ó, o início, ler salário. Salário é menor do que 500? Sim ou não? Se sim, novo salário recebe salário vezes 1,15. 1,15 aqui é o aumento do salário embutido os 15%, correto? E aí eu tenho dois fluxos aqui, ó. Ó o fluxo 1, que é a continuação. Salário é menor ou igual a 1.000? Sim. Novo salário recebe salário vezes 1,10, que já é um aumento embutido de 10%, ou, não for, novo salário recebe salário vezes 1,05, que é o salário embutido vezes 5%. Ambos vão cair aqui, ó, no mesmo fluxo aqui, tá? Beleza. Vindo ainda, ele vai fazer o quê? A impressão do novo salário e determinar o bloco o diagrama de blocos aqui, ou o algoritmo, né? Então, dessa forma aqui, a gente conseguiria estar fazendo as nossas condições dentro de condições ou condicionais encadeados. Poderia ter mais, né, pessoal? Aqui, ó, eu poderia colocar... Aqui eu poderia estar colocando outro desvio condicional, se fosse o caso, tá? Mas não é isso que está acontecendo. Aqui o algoritmo está parando nessa parte. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Caraca, não sei. Eu esqueci a câmera ligada aí, né? Pior que eu não consigo ouvir, deixa eu ver se consigo desligar o som dele. Ah, deu certo. Consegui desligar o som dele, fechou. Ainda bem. Bom, vamos lá então, hein? Vou continuar. Português estruturado, né? Com desvio condicionais encadeados. Então, qual que seria aqui no português estruturado? Programa, nome do programa, reajusta salário. VAR, novo salário. Lembrando, tá, pessoal? O underline é o único caractere diferente que você pode estar utilizando para estar colocando o nome da variável, né? Lembrem-se disso. Eu não posso estar utilizando caracteres especiais para serem utilizados em nome de variável, né? Cerquilha, sustenido, né? O cifrão, o arroba, porcento, eu não posso usar nenhum símbolo desse para estar nomeando nomes de variáveis. O único é o underline, correto? E eles são do tipo real. O que são variáveis do tipo real mesmo? São variáveis que podem conter o quê? Decimais, né? Os variáveis reais, elas podem ter o quê? Elas podem ter vírgula, né, no final. Então, o que acontece?
vírgula no seu número. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, um resultado de multiplicação ou divisão, vocês concordam que o meu número ele pode ser real, né? Então, geralmente, salário a gente trata como real, por quê? Porque geralmente o salário ele pode ter centavos aí nele, correto? Bom, qual que seria aqui então, né? Ó, início, leia salário, se eu tenho início, eu tenho fim. Leia salário, se salário for menor do que 500, então, novo salário recebe salário vezes 1,15, ó. E aí o meu valor calculado vai para novo salário. Se não, C, ó, aqui, ó, a parte do que? É um C dentro de um C, ó. Salário menor ou igual a 1.000, então, novo salário recebe salário vezes 1,10. Se não, novo salário recebe salário vezes 1,05. Se eu tenho um C, eu tenho um fim C, ó. Correto? Então, no português estruturado, os desvios condicionais encadeados, a gente representaria mais ou menos com esse tipo de código aqui. Ok? Bom, e aí a gente tem o quê? Os operadores lógicos, né? Em algum momento pode haver necessidade de trabalhar com mais de uma condição dentro de uma única decisão e fazer testes lógicos múltiplos. A menor combinação possível para este caso é a definição de duas condições para uma mesma decisão, mas não há limite para um tipo de evento, podendo ser em 3, 4, 5 ou mais condições. Teste lógico, pessoal, né? Na verdade, assim, não tem realmente limite. Logicamente, quanto mais você aumentar esse número aqui, né, de condições a serem testadas, mais complexo vai ficar, né? Por experiência, não é muito comum a gente ficar fazendo tantos testes lógicos, né, um dentro do outro. Na verdade, a gente começa a dividir um pouco mais o programa para poder estar pegando e simplificar também a parte da complexidade lógica aí, tá? Quando você não sabe, vamos dizer assim, ainda trabalhar muito bem com a lógica, isso é muito comum, você fazer um C dentro de outro C, dentro de outro C, dentro de outro C, dentro de C, beleza. A hora que você vê e dá manutenção ao seu programa, é muito ruim, tá? Aí que você já consegue perceber, às vezes, a senioridade do cara que está programando. Tá? Geralmente é um júnior que está começando que vai fazer. Tudo bem, é um recurso, na verdade, que ele sabe utilizar. Depois, lógico, com o tempo, ele conseguiria estar fazendo o quê, né? Melhorando esse código, estudando outros códigos, enfim. Para quê? Para que no final, né, ele consiga ele mesmo dar manutenção, os colegas deles darem manutenção nos códigos apresentados, tá? E isso é muito comum, tá, pessoal? Você escreve milhares de linhas de código, então é muito comum você esquecer depois esses códigos em algum tempo, tá? Isso daí não tem jeito. Por mais que tenha sido você vai ter que ler o programa, interpretar para depois fazer as alterações, tá? Isso resolve-se muito colocando comentário, né? Se você está na linha de código e coloca comentário, saber, então, já te ajuda bastante. Tá? Mas vai depender, obviamente, de quem está escrevendo o programa, tá? Bom, quando houver necessidade de utilizar mais de uma condição para uma mesma tomada de decisão, deve ser utilizado um recurso bastante peculiar, denominado operador lógico, conhecido também como operador booleano. Os operadores lógicos mais comuns são o e, né, ou e o não. Esses daqui são os que a gente utiliza mais, tá? O operador E, né, na tabela verdade. Lembram-se daqui do que é a tabela verdade? A gente vai ter que acordar um pouquinho, tá? Porque é essencial ela, não tem jeito. O operador lógico de conjunção E é utilizado quando duas ou mais condições de uma determinada decisão necessitam de ser verdadeiras para obter-se um resultado lógico verdadeiro. Caso ao contrário, o resultado do valor lógico retornado será falso. Se a primeira condição possui valor lógico falso, a segunda condição não precisa ser avaliada. Segue a tabela verdade. A tabela verdade aqui, ó, do operador E é essa, né? Ó. Eu tenho condição 1, condição 2. Poderia ter N outras condições, mas o princípio dela seria a resolução a mesma.
Se a minha condição é falsa e operador aqui, ó, e falso, o meu resultado é falso. Se eu tenho a minha condição verdadeira e falso, minha segunda condição, o resultado é falso. Se eu tenho uma condição falsa e verdadeira, falso também. Só vai ser verdadeira se todas as minhas condições forem verdadeira e verdadeira. Aí o meu resultado é verdadeiro. Correto? Dentro de um programa, ele é óbvio, é um pouco mais inteligente, né? Quando ele vê esse tipo de situação e fala, opa, é um operador E que eu tenho que avaliar. A primeira é falsa, então o resultado já vai ser falso de qualquer jeito. Se eu tiver 20 condições, ele não vai ficar percorrendo as 20, ele já sabe que o resultado vai ser falso. Agora, enquanto for verdadeiro, ele vai ficar caçando, né? Se eu tiver 20 condições, a primeira for verdadeira, ele vai para a segunda. A segunda é verdadeira, vai para a terceira, e assim vai. Porque todas as condições precisam ser verdadeiras, então ele precisa ficar testando o compilador. Tá? Então, essa é a tabela verdade do operador E. Vocês se recordam nisso daqui? Onde vocês aplicam? Porque isso daqui, geralmente o pessoal ele não consegue associar muito, tá? Beleza, eu tenho a tabela verdade o E, eu sei, eu posso até dar essa tabela aqui na prova, vamos dizer assim. Mas se vocês não saberem utilizar ela, não adianta muito, né? É igual fórmula de física. Beleza, se você pode até não precisar decorar, o professor pode dar até as fórmulas de física para você. Se você não sabe interpretar a fórmula e saber onde usar, não adianta nada, né? Vocês lembram disso daqui? Se vocês lembrarem, beleza. Se vocês não lembrarem, aí eu vou ter que pegar, abrir um código depois para poder estar retomando. Todos lembram? Tranquilo? Bom, vou entender como sim, então, hein, pessoal? Vamos lá, então. Bom, qual que é o diagrama aqui, ó? Condição 1 e condição 2, ó. Vocês estão vendo que tem um ponto e ponto aqui. Isso daqui seria o quê? A análise da minha tabela o quê? Da minha tabela verdade, né? Para o meu operador E. Se os dois forem verdadeiros, é verdadeiro, ele vai vir para o sim. Ó. Se um deles já for falso, ele vai vir para o não. Correto? Observe que o resultado é verdadeiro somente quando todas as condições envolvidas na decisão são verdadeiras. O operador E faz com que somente seja executada uma determinada operação se todas as condições mencionadas foram simultaneamente verdadeiras. Né? Então, aqui a gente tem um teste, né? Lógico, para a gente utilizar essa condição. Por exemplo, o programa teste underline lógica underline E é o nome do programa. Lembrando que a gente tem basicamente as mesmas condições de nomear um programa para se nomear uma variável, né? Não pode começar com número, não pode ter caractere especial com exceção do underline, não pode ter espaço em branco, né? Pode utilizar números, mas não pode ser no primeiro caractere. Então, tem o mesmo conceito aqui, né? Tem a mesma regra. E aí eu tenho, se eu tenho um início, eu tenho um fim. Se eu tenho um C, eu tenho um fim C. Agora aqui, ó, leia número, se número é maior ou igual a 20 e ponto é ponto, número menor ou igual a 90. Então, aqui, ó, isso é uma condição e isso é outra condição. Ó. Tudo bem? Então, se eu tiver dentro, se o meu número tiver dentro dessas duas condições, se for maior ou igual a 20 ou menor ou igual a 90, se o número for 25, beleza? Ele está dentro dessas duas condições. Aqui deu verdadeiro e aqui deu verdadeiro. Ó. Escreva, o número está na faixa de 20 a 90. Se não, ele vai escrever o quê? O número está fora da faixa de 20 a 90. Nesse caso aqui, ele não quer nem saber, né? Ele está pegando e já fazendo a impressão do porquê. Porque não está naquela faixa do primeiro C ali, ó. Ok? Bom, isso a gente viu a tabela verdade para o operador E. Agora, a gente tem do OU também, né? Que é bastante utilizado. Bom, o operador lógico de disjunção ou
é utilizado quando pelo menos uma de duas ou mais condições de uma determinada ação necessita verdadeiro para se obter um resultado lógico verdadeiro. Caso contrário, o valor do resultado lógico retornado será falso. Se a primeira condição possui valor lógico verdadeiro, a segunda condição não necessita ser avaliada. Ou demais, né? Segue a tabela verdade do operador ou. Então, aqui, ó. Se a minha primeira condição for falsa e a segunda for falsa, o resultado é falso. Se uma das condições, se a minha primeira for verdadeira, ele nem analisa a segunda condição, ou as demais. Ele já vai vir que é verdadeiro. Se a minha primeira condição for falsa, ele vai analisar a segunda, é verdadeira, então é verdadeira. E se a minha primeira condição for verdadeira e a outra verdadeira, nesse caso, já vai ser verdadeiro. Ou seja, o ou é um pouco ao contrário, né? Eu tenho que ter pelo menos um verdadeiro para ser verdadeiro, ó. Né? Eu tenho que ter todas falsas para ser falso o resultado do ou, tá? Então, isso daqui, logicamente, amplifica mais, né? A sua parte do que? De você conseguir, na verdade, executar algum código se eu tenho condições ou aí, né? Bom, observe que o resultado lógico é verdadeiro quando pelo menos uma das condições envolvidas na decisão é verdadeira. E aí, qual seria aqui, ó, condição 1, ponto ou ponto, condição 2, tá? Seria representado mais ou menos isso em um diagrama aí de fluxo, né? Em um diagrama de blocos, desculpa. Agora, no português estruturado, se sexo igual a masculino ou sexo igual a feminino, então sexo válido. Se não, sexo inválido. Beleza? Aqui nesse caso, então, a gente só está fazendo a validação dos dois. Ou é masculino ou é feminino. Tá? Se for um ou outro, fechou, é válido, se não, inválido. Então, o programa está dessa forma. Ah, mas e se for ou alguma outra coisa? Você teria que colocar aqui, ó, ponto ou ponto, sexo igual a tal coisa, e aí verificaria se é válido ou não. Mas daria para fazer quantos ous fossem necessários nessa parte aqui, ó. Ok? Bom, o operador não faz com que seja executada uma determinada ação de uma decisão invertendo seu valor lógico. Se a condição for verdadeira e possuir na frente o operador não, será automaticamente considerada falsa. O inverso ocorrerá para a condição que possua na sua frente o operador não. Será automaticamente considerado verdadeiro. Então, se o meu resultado final entre as condições independente, que se estiver sendo utilizado ou e ou, ele vai transformar o quê? O seu resultado ao contrário. Então, o resultado deu verdadeiro, ele vai transformar para falso. O resultado deu falso, ele vai transformar para verdadeiro. Só isso que vai acontecer. Tá? Aqui, ó, condição verdadeiro, transforma para falso. O resultado é falso, transforma para verdadeiro. Tá? O operador não faz com que seja executada uma determinada operação, invertendo o resultado lógico da condição. Não a condição, ó. É desse jeito que aqui é representado no diagrama de blocos. Agora, na tabela verdade, aliás, no português estruturado, né? Teste lógica não, A, B, C e X. Leia A, B, C. X recebe A mais B mais C. C, ponto não ponto. Olha aqui que interessante. X maior que 5. Vamos supor, ó, que A, B e C estejam sendo lidos do teclado e cada uma vale o valor 1. Então, aqui, ó, um valor A, um valor B, um valor C, dá 3. 3, né? X é maior que 5? 3 é maior que 5? Falso, né? 3 não é maior do que 5. Esse cara aqui vai transformar em verdadeiro. Então, o que vai ser executado é isso, ó. C recebe A mais B vezes X. Se não, C recebe A menos B vezes X. Vamos supor agora que cada variável aqui tenha o valor 2. 2, 2 e 2. Então, a soma de 2 mais 2 mais 2 dá 6. Ó, aqui agora, ó. Se não, ponto não ponto. 6 é maior do que 5. 6 é maior do que 5, é verdadeiro. Ponto não ponto transformou isso daqui em falso. Se transformou isso em falso, vai executar isso daqui, ó. C recebe A menos B vezes X. E aí vai fazer o quê? Fim C, escreva C. Correto?
É dessa forma, então, que a gente consegue estar o quê? Manipulando, né, a parte lógica aqui, colocando não, né, modificando. Tá? Ele não é tão utilizado quanto eu ou, mas existe, tá? Com certeza absoluta. Aí o exemplo mostra, com a utilização do operador não, que somente será efetuado o cálculo de C recebe A mais B vezes X, se o valor da variável X não for maior do que 5. Qualquer valor de 5 para baixo, o cálculo, né, o programa efetua A mais B vezes X, que é justamente esse cara aqui, ó. A mais B vezes X, né? Senão ele executa o anterior. Aqui, pessoal, deixa eu ver. Qualquer valor que seja baixo, ó, é esse cara aqui, ó. Qualquer valor que seja baixo é esse daqui, ó. Né? A mais B vezes X. É isso mesmo. Bom, a prioridade do uso dos operadores. Os operadores lógicos possibilitam que o uso de mais de uma condição para tomar decisão quando utilizar os operadores e ou quando há necessidade de se negar um estado lógico de uma decisão por um meio do operador não. Qual seria a prioridade aqui, pessoal? Isso daqui tem importância, tá? Para usar adequadamente operadores lógicos, é necessário levar em conta a sua ordem de prioridade. A tabela seguinte apresenta a ordem de prioridade dos operadores lógicos. Primeiro, o não, depois o e depois o ou. Então, se eu tiver uma fórmula utilizando os 3 operadores, o primeiro cara que ela vai fazer o quê? É o não. Depois ele vai resolver as duas as condições com esse, e depois ou. Tá? Prioridade dos operadores lógicos ainda, né? Se a expressão lógica A igual a B e ponto não ponto A maior que 5 deve ser avaliada a partir de ponto não ponto A maior que 5 e somente depois de saber se o resultado pode ser realizada a avaliação no restante da expressão lógica. Já a expressão A igual a 1 ou A maior ou igual a 4 e será resolvido primeiro a parte da expressão submetida ao operador lógico e. Então, isso daqui é resolvido primeiro. Depois que eu tenho o resultado, aí eu resolvo esse com o resultado. Tá? Mas imagine que haja necessidade de primeiro executar a avaliação levando em consideração o operador ou. Então, ele coloca parênteses entre os operadores aqui. Ó. Tá? Resolve-se primeiro o que está entre parênteses para depois resolver esses caras aqui. A mesma coisa o princípio matemático, né? Está em parênteses mais interno, ele vai resolver primeiro. E é isso aí, pessoal. Perguntas? Dúvidas? Tranquilos? Fechou, então. Ó, para essa aula aqui do dia 2, pessoal, tem esses exercícios aqui, ó. Tomada de decisão, correto? Podem estar fazendo também, e depois eu tenho a resolução aqui também, ó. Mais uma vez, pessoal, importante fazer os exercícios. Ó, aqui você vai falar se é verdadeiro ou falso, tá? Aqui você vai circular qual é a sentença que ele está executando, considerando esses valores de variáveis aqui, ó, para cada um deles. E aqui você vai fazer o quê? Desenvolver os diagramas de bloco, né? E codificação em português estruturado dos problemas. Então, para cada um, você vai fazer 2 partes. Diagrama de bloco e português estruturado, tá? Ler 2 valores numéricos inteiros. Ler um valor numérico inteiro. E assim vai. Correto? Algum desses exercícios aqui eu já poderia estar até colocando para vocês entregarem, viu? Para valer alguma coisa em nota. Não pode ser? Se bem que deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui eu já estou dando a resolução, ó. Então deixe quieto. Esse daqui eu não vou deixar, não. Esse daqui é bom para vocês treinarem, tá? Então, ó, já tá ali o exercício, já está aqui a resolução para justamente você comparar. Não adianta vocês só irem nesse cara, tá? O processo de
de aprendizado não é isso, não é vocês verem o resultado que eu já tenho, é vocês compararem o que vocês estão fazendo com um resultado já pronto e verem os erros, é isso que te faz o quê? Aprender, correto? Então, vou deixar esse cara aqui, mas já para a aula que vem, talvez eu já bote alguma coisa aí para vocês entregarem para colocar ponto, tá? Que inclusive, ó, já vou até deixar pronto aqui, ó. Tá? A aula do dia 9 já vai estar aqui, ó. E aí o que eu vou fazer, ó, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou despublicar esse cara, tá? Ó, já vou publicar aqui até, inclusive, da semana que vem, já para vocês estudarem, tá? Então, eu vou despublicar essa solução aqui, ó. Talvez esse cara aqui eu possa até pegar e cobrar alguma coisa de vocês para vocês entregarem, pode ser? Só que vocês têm que fazer, hein, pessoal? Não adianta nada, mais uma vez. Tá? Vocês não fazerem, vocês estão caindo no mesmo erro. Aí de vocês não conseguirem o quê? Justamente bolar, criar o raciocínio, tá? O algoritmo é para isso. Fechou então, pessoal? Por enquanto, então, é só. Vou deixar o link lá gravado na aula, tá? Se tiverem dúvidas, podem me mandar para o Canvas ou pelo fórum de dúvida da semana. E bom final de semana aí para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, hein?